Todos nós conhecemos a história do primeiro rei que reinou sobre Israel, que foi levantado e escolhido também por Deus, o rei Saul. E a Bíblia vai nos relatar que os primeiros anos de reinado de Saul foram com excelência, porque Saul, ele dava ouvido à voz de Deus. Só que ao passar do tempo agora, Saul não dá mais ouvido à voz de Deus. Agora ele passa a decidir, tomando suas próprias decisões, e não mais seguindo as orientações de Deus. Só que o que Saul não entendia é que ele não estava liderando um povo que era dele. Ele estava sob um povo que era de Deus. Uma coisa é eu corrigir meu filho, outra coisa é eu corrigir o filho dos outros. Então o que Saul não entendia é que aquele povo não era dele. E agora ele passa a não ouvir mais a voz de Deus. E começa a ir por um caminho tortuoso. Deus levanta o profeta Samuel para repreendê-lo. Só que ele não está aceitando mais a repreensão de Deus através do profeta Samuel. E é preciso ressaltar aqui nesta noite que Samuel, ele não era somente profeta, ele também era sacerdote e ele também era juiz. Então Samuel tinha uma patente sobre Israel. Ele era a boca de Deus na terra. Mas agora Saul não estava dando mais ouvidos à voz de Deus. E quando não ouvimos, quando não demos crédito à voz de Deus, nós passamos para um caminho tortuoso. Só que Deus havia escolhido um menino chamado Davi. E a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, e sim Ele que nos escolhe. Só que toda a escolha de Deus dói. Por quê? Porque Deus jamais pode usar alguém sem antes provocar neste alguém feridas profundas. Para Deus usar, Ele vai causar primeiro feridas profundas. Porque a nossa fala tem que ter força. Só pode falar de fome quem já passou por fome. Só pode falar sobre prostituição quem veio da prostituição. Só pode falar de homossexualismo quem saiu do homossexualismo, libertado por Deus. Então, para Deus usar alguém, primeiro Ele causa dor. Primeiro Ele causa a ferida. E nós vemos isso dentro da palavra de Deus. Por quê? Quem foi que usou a mula? Porque nós vemos na Bíblia uma mula que fala. Só que mula fala? Mula fala, sim ou não? Não. Só que na Bíblia tem uma mula que fala. Tem uma mula que falou. Quem usou a mula para falar? O Espírito de Deus. Só que há uma diferença muito grande de você ser usado pelo Espírito e de você ser apoderado pelo Espírito. A mula foi usada pelo Espírito porque ela fala. Só que antes da mula ser usada, o que aconteceu com ela?
Aí, ó. Deus jamais pode usar alguém sem antes provocar neste alguém feridas profundas. Até a mula teve que apanhar para ser usada por Deus. Porque há uma diferença de você ser usado e de você ser apoderado. Porque o Espírito não se apodera da mula. Ele entra, usa ela e sai. Ele entra, usa a mula, ela fala e depois ele sai. Ele não permanece na mula. Ele não se apodera da mula. Só que o texto vai nos relatar aqui sobre um menino chamado Davi. E eu estou falando aqui de um jovem que não era lá respeitado pela sua família. Davi não tinha crédito dentro de casa. Só que Davi carregava consigo a essência da adoração. Aleluia. Porque ele era obediente. E a obediência gera bênção. Davi, ele era um menino esforçado, porque desde cedo trabalhava. O texto é claro quando diz que ele cuidava de ovelhas. De quem eram aquelas ovelhas? De seu pai. Então a gente já consegue perceber que Davi não era preguiçoso. Davi trabalhava. Ele era esforçado. E Deus honra quem é esforçado. Deus honra quem põe a mão no arado sem ter medo de voltar para trás, de retroceder. Deus honra quem ergue as mangas e vai para a batalha. Só que o céu decide se abrir e honrar alguém que era humilhado dentro de casa. Porque eu estou pregando para jovem aqui, eu não estou pregando para jovem forte, não. Eu estou pregando para jovem quebrado. Que por fora está dando até uma aparência de fortaleza, com um sorrisinho. Só que nós estamos lidando com Deus que não vê o exterior. Deus, ele vê o interior. Só que ninguém consegue sarar ninguém ferido. Para a gente ter o poder de ajudar alguém, de levantar alguém, de estender a mão, de curar alguém, nós primeiros temos que ser sarados. Quando alguém é apoderado pelo Espírito, perdoar para ele não é difícil. Ele não tem dificuldade em perdoar, porque ele entende que o perdão é uma regeneração interna. Quando você libera o perdão, Deus te perdoa. Como que Deus vai te perdoar se você não consegue perdoar o teu irmão que está do lado? Se Deus teve misericórdia de nós, por que não temos que ter misericórdia do irmão que nos machucou também? E agora o céu se abre e o tempo de Deus chega na vida de Davi. Só que a Bíblia vai nos revelar coisas em oculto que ninguém via o que acontecia com este menino. Davi já havia conseguido enfrentar um urso e um leão. Ele matou um urso e um leão. Você tem noção do que é isso? A tua força vem do alto. Aleluia. A tua força vem de Deus. Ninguém via, porque quando a raiz cresce, ninguém vê, a raiz cresce no oculto. É Deus dizendo, tem gente aqui que está sendo tratado no campo do anonimato, ninguém está vendo, ninguém está sabendo de nada, mas Deus está dizendo, ainda que você esteja em um espaço geográfico
apertado, curto e pequeno, Deus está dizendo: eu sou poderoso para te fazer crescer. Aleluia. Eu te faço ponte na vida de alguém. Eu não estou vendo pessoas aqui. Eu estou vendo chaves. Você vai ser usada como chave na vida de alguém. Assim como uma menina foi usada como uma ponte na vida de um doente leproso, Deus vai levantar pontes aqui nesta noite para ajudar quem está caído. Deus está dizendo: eu te permiti passar por esta porta, porque agora é tratamento de vaso e oleiro. Porque o barro está nas mãos do oleiro, e o barro só vai começar a ter forma quando o oleiro começar a trabalhar. Até certo ponto Deus estava falando com Jeremias, mas chegou um certo ponto que Deus falou: Jeremias, não dá mais para falar, agora eu preciso te mostrar, desce. Só que para mim te mostrar, você vai ter que descer, desce. Quando o profeta desce, o que o profeta vê? Um oleiro com um pedaço de barro na mão. Só que aquele barro começa a dar forma nas mãos do oleiro. E de repente o barro já não é mais barro, e agora ele se transformou em um vaso. Deus está em silêncio. E o profeta está enxergando. Só que Jeremias era homem. E homem tem falhas. E a visão do homem é limitada. Deus entende que Jeremias não vai entender o que ele está querendo passar. E Deus decide, além de mostrar, falar. Além de mostrar, Deus também vai falar. Só que Deus espera para falar. O vaso vai se tornando, o barro vai se formando em vaso. E quando o vaso está formado, o que vai acontecer? O vaso vai se quebrar. Não é o oleiro que deixa o vaso cair e quebra o vaso. O texto diz que é o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. E é quando o vaso se quebra que Deus fala: tá vendo, Jeremias? Aleluia. Não posso eu fazer de vós como está fazendo este oleiro. Essa é a situação do meu povo. É Deus dizendo: você está quebrado, mas está nas minhas mãos. Aleluia. Tem gente aqui passando por esgotamento emocional, e essa noite é coisa séria, porque é uma noite de tratamento particular. Deus está dizendo: você vai sair daqui curado. A tua alma vai ser tocada pelo Espírito Santo. Deus está dizendo: eu vou te fazer reviver. Eu vou causar um avivamento interno dentro da tua alma, para ela te motivar a caminhar em frente. Porque a igreja é organismo. Ninguém vence sozinho. Eu não sou igreja quando eu estou na minha casa. Eu sou igreja quando eu estou aqui, com os membros. De que vale uma mão fora do membro? Do que tem valor um pé fora do membro? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja de Cristo. E foi por esta igreja que nós fomos comprados. Cristo se fez maldito por nós. Crucificado no madeiro, pregado, humilhado,
foi morto, mas ressuscitou. Aleluia. Se não fosse por aquele sangue derramado na cruz do Calvário, o nosso destino seria o inferno. É por isso que o maior presente que Deus me deu não é minha esposa, não são meus filhos, não são meus pais. O maior presente que Deus me deu foi a minha salvação. O direito de morar no céu com Ele. Aleluia! A salvação. A luta é pela nossa salvação. Aleluia. A luta do cristão é para morar no céu. Só que o céu é tomado à força. E a Bíblia vai nos relatar que sem santidade ninguém verá Deus. E Davi era santo. Porque ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Ser separado. Se separar. Você ter a opção. Você ter a escolha. Você ter o poder ali de escolher. Está na sua frente. Você pode pecar, mas você decide não fazer isso. Você tem o poder de escolha. Você está se separando. Você diz, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Isso é uma pessoa santa. É você se separar do mal. É você ser diferenciado. E Davi era santo. Só que uma geração como a nossa, que não dá muito crédito para jovens e adolescentes. Porque são questionados. O que um jovem vai ter para passar para a gente? Mora com os pais, nunca foi casado, não sabe o que é passar fome, não trabalha. O que um jovem vai ter para passar para a gente? É aí que a gente se engana. Porque Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Quando Deus vai visitar Samuel em Ramá, dizendo, prepara o chifre e o azeite e vai até a casa de Jessé. Porque lá, entre os filhos de Jessé, eu tenho provido o rei. Samuel pensa assim, meu Deus do céu, se eu for para Belém, Saul vai me matar. Porque Saul já não estava mais suportando ouvir Samuel. Só que Deus fala para Samuel, quem está lhe ordenando nunca perdeu batalha. Você não vai chegar de mão vazia. Você vai chegar com o cordeiro para sacrificar. Porque eu quero ver se alguém vai se levantar para impedir o teu sacrifício. Porque ele não era só profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. E para sacrificar somente o sacerdote, é Deus dizendo, eu te trouxe aqui para te dar estratégia. No meio desta guerra, Deus está lhe concedendo estratégia. Samuel, você não vai chegar de mãos vazias. Eles chegam dele. Isso é tão real que a primeira coisa que eles falam é de paz, Samuel, a tua vida. Porque nós já estamos cansados de ouvir que Deus não está se agradando disso, que Deus não está se agradando daquilo. É de paz a tua vida, Samuel. Samuel, é tão de paz que meu negócio não é nem com vocês, meu negócio é com Jessé. Eu posso passar para sacrificar, ou algum de vocês vai sacrificar no meu lugar? Algum de vocês tem a patente para isso diante de Deus? Para sacrificar e morar um cordeiro diante de Deus? Samuel passa e chega na casa de Jessé.
E é importante ressaltar que 3 dos filhos de Jessé faziam parte do exército de Saul. E quando Samuel viu o primeiro, diz é ele. Por quê? Porque tem força, tem estrutura. É esse que vai ser o rei. Aí Deus diz para ele, não. Vem o segundo, Deus, não. Passa o terceiro, Deus, não. 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 Até chegar no versículo de número 7, quando Deus fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Você está entendendo porque algumas amizades foram cortadas da tua vida? Porque enquanto você está no exterior, Deus já viu o coração. E aquele que ora tem livramento da parte de Deus. Uma igreja que ora, ela não é enganada. Quem ora tem resposta. É enganado, sabe quem que é enganado? Preguiçoso, que não gosta de ler Bíblia, não gosta de jejuar e não gosta de orar. Esse come qualquer pasto que oferece. Agora eu quero ver você enganar quem ora. Ninguém engana quem ora. Porque o Espírito de Deus revela o oculto e o escondido. Aleluia. Eu não vejo como o homem vê. Isso resume tudo. É Deus nos ensinando a olhar situações com visão espiritual. Eu não vim aqui profetizar chave de casa, muito menos dinheiro, porque isso não vai te fazer entrar no céu. Eu vim profetizar para essa geração de jovens, sabe o quê? Frutos do Espírito. Aleluia. Eu quero profetizar discernimento espiritual. Porque não que adianta ter dinheiro se não tem discernimento para distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu vim profetizar, sabe o que? Mansidão. Porque os céus é dos mansos. Eu vim profetizar domínio próprio. Porque quando você tem domínio da tua carne, ela não tem o poder de prevalecer. Quem está sendo mais alimentado? O espírito ou a carne? Porque um dos maiores evangelistas, missionários depois de Cristo, ele vai nos dizer: a guerra não é contra a carne. Aleluia. Você sabe o que é principado e potestade? É mexer com o mundo espiritual. Ou você acha que para você chegar até aqui foi fácil? Não. Eu não vim pregar a história da carochinha para a tua vida. Não é isso que vai te edificar. Eu vim pregar a palavra de Deus. Porque a verdade é ela que liberta. Só que não basta conhecer a verdade. Isso não é o suficiente. Você tem que se firmar nessa verdade. É quando você se firmar nela que ela tem o poder de libertação. Enquanto o menino não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. Só que antes disso, ele pergunta: acabaram todos os teus filhos? Porque não é nenhum desses. Aí o que aconteceu? O texto diz que o pai se sabe o que Deus está querendo dizer? Eu vou fazer teu nome ser lembrado.
Tem gente falando assim, ó, essa causa é impossível, é uma agulha no palheiro. Aí Deus está dizendo, eu abafo todo o palheiro e só se destaca a agulha. Porque eu sou Deus para fazer isso na tua vida. Aleluia. Eu sou Deus para abrir porta de faculdade em uma das melhores universidades paulistas que você jamais pensou em alcançar. Vai ser cristão, mas vai ser cristão com diploma acadêmico, com uma formação acadêmica, porque eu vou fazer isso acontecer. Ele pode fazer isso na sua vida. Deus está dizendo, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O que você tem para dar? Para Deus. Não tenho ouro, não tenho prata. Nada que eu tenho, presbítero, vai ser o suficiente. Vai suprir a morte de cruz. Concordo plenamente com você. Mas tem uma coisa que você pode dar que vai ser capaz de agradar o coração de Deus. E o que é? Obediência. Um filho obediente, ele agrada o coração de Deus. Deus está dizendo, nenhuma palavra de maldição que foi lançada vai prevalecer na tua vida. Nenhuma palavra ao contrária vai ter o poder de mudar o percurso da tua história. Porque os teus caminhos estão sendo governados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo, toda inveja Ele está quebrando. Ele está derramando sobre a tua vida a unção que despedaça o jugo. Você vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso vai te tornar forte e resistente. Como Davi foi. Davi chega em casa e é honrado dentro de casa. Aí eu te pergunto, Deus não sabia onde Davi estava? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia sim ou não? Sim. Só que o que ele fala para o profeta? Ele podia falar assim, ó, você vai lá no pasto, porque ele não vai estar em casa, ele vai ficar lá no pasto, cuidando das ovelhas. Vai lá, no dia. Foi isso que ele falou? Eu quero que você vá na casa. Vai na casa. Era Deus dizendo, sabe por que, Samuel? Tu não viu o que eu vi. Tu não ouviu o que eu ouvi. Vai na casa. Porque se a humilhação foi exposta, a honra também será. Quer dizer que o meu menino foi humilhado, rejeitado perante a casa, perante os irmãos. E no momento da honra vai ser lá no meio do pasto. Lá no meio das ovelhas? Não. Vai na casa. Porque aonde ele foi humilhado, ele será exaltado. Aleluia. É Deus dizendo para alguém, quando o tempo de Deus chegar na tua vida, ninguém vai ter o poder de te passar para trás. Deus está dizendo, eu vou fazer soprar o teu nome, porque eu sou Deus para isso. Só que eu preciso de posição. Eu preciso de retidão. Eu preciso de comprometimento com o céu. E a pergunta que fica para os nossos corações nesta noite é: quem é você quando ninguém está te vendo? Aleluia. Forte. Porque caráter não é aquilo que se revela na frente, é aquilo que se revela por trás. Caráter não é aquilo que você fala na minha frente,
você fala por trás, é quando você está no oculto. Quem é você quando ninguém te vê? Será que verdadeiramente o céu pode contar contigo? Aleluia. Será que verdadeiramente Deus pode estar se agradando com as tuas ações? Porque os pastores nem os líderes veem, mas Deus conhece o WhatsApp de cada um. Facebook, Instagram, porque Ele revela o oculto e o erro. Nós podemos enganar qualquer um, mas ninguém engana a Deus. A Deus ninguém engana. E Ele não vai nos privar de nos corrigir porque nos ama. Isso não faz parte dos atributos de Deus. Porque quem ama corrige. Aleluia. Quem ama disciplina. Ele não poupou nem o seu. Qual foi o homem considerado segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus? Davi. Teve mais algum? Não. Nem o homem segundo o coração de Deus foi poupado da sua justiça. Deus disse: Davi, eu vou te perdoar porque eu sou rico e misericordioso em perdoar. Mas certamente que a minha espada não se apartará da tua casa, porque além de amor, eu sou justiça. Glória a Deus. Então Deus está dizendo para alguém: eu te capacitei, eu te levantei da onde ninguém jamais poderia ter te levantado. Aleluia. Eu dei fôlego de vida. Eu te fiz sorrir novamente. Porque tu estava em um estado depressivo ao ponto de querer até se matar, você quis. Quantas vezes você não falou: vou fugir daqui, eu vou embora, eu estou cansado, eu estou cansada. Só que a gente só vai entender que o ministério não é nosso quando a gente tenta abandonar. Tem que largar o ministério. Você vai entender que o ministério não é teu. Quem colocou no coração? Você sabia que é Deus que planta os sonhos no coração do ser humano? Esse teu sonho não é por acaso. Esse sonho que queima no teu coração, mas que quando você olha ao redor você fala: eu não tenho a condição, eu não tenho renda para isso, eu não tenho pessoas para me ajudar em prol disso. E isso não vai passar de um sonho. Só que os sonhos são plantados por Deus em nossos corações. É Deus dizendo: enquanto você ora, o céu se movimenta. Aleluia. Enquanto você clama, o céu se movimenta. É por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: não sacrifique o seu destino. Não entregue a Satanás aquilo que você tem de mais precioso, que Deus lhe confiou, que Deus lhe concedeu. Porque no pior momento, quem vai estar contigo é Deus. E mais ninguém. E quando a gente é tratado no campo do anonimato, acontece como aconteceu com Davi.
Quem sabia que ele já tinha matado um urso? Quem? Quem sabia que ele já tinha matado um leão? Quem? Quem? É Deus dizendo, está no anonimato, está sendo tratado no oculto, mas está crescendo. Aleluia. Está sendo rejeitado e abandonado e lembrado por poucos, mas está crescendo. Deus está dizendo, eu vou te fazer crescer. Não importa o tamanho do lugar que você esteja, eu vou te fazer crescer, porque os meus sonhos são maiores que os seus. Os meus caminhos são maiores que os seus. É Deus dizendo que eu quero de você que tenha compaixão pelas almas. Porque por muitas das vezes eu ouço falar, eu não posso. O meu sonho é fazer missões, mas eu não posso fazer missões. Só que fazer missão, meu irmão, não é simplesmente sair do Brasil. Quem disse que para fazer missão tem que sair do Brasil? Sabe quando eu começo a minha missão? Quando eu respeito a minha esposa como mulher, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu governo a minha casa, eu estou fazendo missões. Eu não posso ir porque eu sou casado e tenho uns filhos, mas nada me impede de tirar uma nota e abençoar quem pode. Eu estou fazendo missões. É Deus dizendo para alguém, qual é a tua missão? Qual é o teu legado que você vai deixar? Porque tem muitos batendo no peito dizendo, pregar não é a minha chamada. Precisa ler Bíblia. Porque pregar a palavra de Deus não é opcional. Pregar a palavra de Deus é ordenança. O que Cristo disse? Ide e pregai. Ele não falou assim, ó, vocês pregam se quiserem. Ele disse, ide e pregai. O pregar a palavra não passa a ser opcional. É ordenança. A gente tem que pregar. A gente tem que falar da onde Cristo. E pregar não é simplesmente subir no altar e pregar a palavra de Deus aqui, não. Você prega na tua casa com o teu comportamento. Você prega na tua faculdade. Você prega na tua escola. Você prega na onde você for. Porque a tua vida também é uma pregação. A tua vida é uma carta escrita. Que carta é essa, será que o povo lá fora está lendo? Que carta é essa que o ímpio lá fora está lendo? A tua vida é uma carta. E quando eu digo compaixão pelas almas, é necessário ter visão espiritual, ser sensível. Você tem noção que a igreja de Cristo, ela está chegando a essa decadência espiritual porque estamos perdendo a sensibilidade da presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E quando a gente perde a sensibilidade, a gente fica automático. Isso não é legal diante de Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Tem até aquele louvor que diz, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Temos que voltar ao primeiro amor todos os dias. Porque quando você se voltar a vidas, a almas, o Senhor vai se voltar aos teus sonhos, aos teus planos. Quando você cuida e desempenhar a obra de Deus,
com zelo, com excelência. O próprio Deus cuida da tua casa, da tua saúde, da tua vida, da tua trajetória. Eu digo isso porque eu fui resgatado da lama. Quando eu falo aqui que eu não vim aqui para contar a história da carochinha,